Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com todos eles. Quando eu olho para este texto, eu fico imaginando Jesus ajustando contas com os seus servos. Você já parou para pensar que vai prestar conta ao Senhor? Pois é sobre isso que eu quero falar com você à luz da palavra de Deus. Vem comigo. O dia do ajuste de contas. Pois bem, o senhor daqueles servos, depois de muito tempo, voltou para ajustar contas com todos eles. Conforme está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 19. Depois de muito tempo, diz o texto, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com todos eles. O dia do ajuste de contas. Nenhum que professa a fé em Jesus estará isento do ajuste de contas com Jesus. Neste ajuste de contas, será levado em consideração o que nós fizemos e o que Ele nos pediu para fazer. Uma coisa é o que você faz, até mesmo no nome do teu Senhor. Outra coisa é o que Ele pediu para você fazer. Ainda que no primeiro momento você julgue ser bom, honesto, digno e estar em conformidade com aquilo que você julga na palavra de Deus, alinhado com Deus. Porém, no ajuste de contas, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, irá comparar o que você fez, o que eu fiz, com o que Ele nos pediu para fazer. Mateus capítulo 25, verso 19 diz: Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com todos eles. O termo que foi utilizado neste texto é a expressão grega que se refere a ajustar contas. Ela vem do termo grego chamado surnairei longon meta. Esta expressão é um termo comercial que significa comparar contas. Então, no ajuste de contas do nosso Senhor com o que nós fizemos, é comparar contas. Deus irá pegar o livro onde está escrito todas as nossas obras, irá comparar com o que nós fizemos, com o que Ele pediu. Ele irá comparar as nossas obras com aquilo que de fato a palavra de Deus defende como obras sustentáveis, obras que de fato suportará o fogo da prova divina no tribunal de Cristo. Este texto, esta expressão, sunairei longon meta, também ela se refere a olhar o registro. O nosso Senhor
ele irá pegar o registro das obras de cada um e ele vai olhar minuciosamente, ele vai olhar cuidadosamente o que você praticou, o que você fez em relação ao que ele nos pediu, ao que ele de fato esperava que nós, seus servos, o fizesse. O termo também se refere a estudar os fatos. Não é um olhar artificial, como que quem está simplesmente folheando um livro para encontrar um ponto que chamasse a sua atenção. Não. Estudar os fatos é olhar cada linha cuidadosamente, é olhar cada ponto com seu devido e sua proporcionalidade no que se refere ao seu valor e à sua importância. Então, analisar os fatos é algo que o nosso Senhor, o Senhor daqueles servos, o fez. E é assim que o nosso Senhor irá fazer em relação às nossas obras, o que de fato nós fazemos com aquilo que Deus espera que nós o fizéssemos. Você pode julgar ser digno, correto e justo o que você está fazendo em nome do Senhor. Porém, somente o Senhor Jesus nos dará o selo de aprovação ou não. O Senhor irá ajustar contas comigo e com você. Somente Ele irá declarar aceita ou não. Eu poderia colocar o nome Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é uma instituição que existe para validar as contas de uma instituição pública, seus balancetes, seus fechamentos mensais e anuais. É ali que se determina que um governo trabalhou dentro dos requisitos, dos preceitos da lei que rege o seu país. Este termo também significa comparar contas ou pagar uma conta. Essa expressão também, ela retrata um contador que está elaborando para o seu patrão uma declaração de lucros e perda. A expressão grega utilizada no texto de Mateus capítulo 25, versículo 9, a expressão grega para ajuste de contas é a expressão grega sunairei longo meta. Esta expressão é uma expressão usada em um escritório de contabilidade, onde um contador prepara uma declaração de lucros e perdas para o seu patrão. Ele não está apenas olhando de leve e superficial. Não. Ele está cavando profundamente para analisar o real estado financeiro da corporação. Neste caso, ao usar este termo contábil, o Senhor irá não só artificialmente olhar o livro das nossas obras. Não. Esta é uma declaração de lucros e perdas. Então ele vai analisar
cada ponto do que nós fizemos. Ele irá analisar cada palavra que saiu da tua boca, cada pensamento que fluiu da tua imaginação. Ele irá julgar cada atitude, tom de voz, comportamento, decisões ou decisões que não foram tomadas, trabalhos que foram executados ou deixaram de ser executados. Naquele dia, naquela declaração de lucros e perdas, ele vai analisar os lucros e as perdas. Por que das perdas? Aonde nós negligenciamos que causou prejuízo para o reino de Deus, onde almas poderiam ser salvas, mas talvez por causa da vaidade daquele pastor, da vaidade daquele irmão, daquela irmã, por causa dos grupinhos que existem nas congregações, nas denominações que se chamam denominações de salvos, por causa da fofoca, por causa da calúnia ou da indiferença do irmão que você rejeitou, da irmã que você rejeitou, da família que você esnobou e rejeitou. Naquele dia, no acerto de contas, na declaração de lucros e perdas, o patrão, ele irá profundamente analisar o real estado financeiro da corporação. Neste caso, comparar contas, o termo que se refere a comparar contas. Deus vai pegar tudo o que ele esperava de mim e de você com o livro de nossas vidas. Irá comparar aquilo que ele esperava de você com aquilo que de fato eu pratiquei. E o fiz em seu nome. Rebati no seu nome. Negligenciei o amor no seu próprio nome. Desejei a bajulação no nome do Eterno. Formei grupinhos, panelinhas, como a gente costuma dizer, mas naquele dia, no acerto de contas, as obras que nós praticamos, o acerto de conta, a comparação das contas, naquele dia, o Senhor daqueles servos, que é o nosso Senhor, nesta parábola, ele irá comparar as nossas obras com o que ele de fato esperava de cada um de nós. É muito significativo que Jesus tenha usado esta expressão, porque ela nos diz que o Senhor nunca está satisfeito com um olhar superficial sobre o que fazemos por Ele. Ele também não aceita simplesmente a nossa palavra. Em vez disso, procurará acabar até obter uma imagem real do que nós fizemos ou deixamos de fazer por Ele. No fim, o exame dos fatos por Jesus resultará em uma investigação muito minuciosa quando Ele olhar o que nós fizemos e depois comparar ao que Ele nos pediu para fazer. O único lugar em que esta frase que Jesus usou em Mateus 29, em Mateus 25, 19, se encontra também em Mateus capítulo 18, onde ela é usada 2 vezes em uma parábola. Ela diz: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazer ajuste, trouxeram-lhe que lhe devia 10.000 talentos. Em Mateus 25,
A parábola retrata um rei, um poder superior, que chama seus servos para uma revisão do que eles fizeram ou não fizeram. Ao estudar e examinar minuciosamente os fatos, ele obtém uma imagem real da situação deles. Armado com essas informações e com esse conhecimento, o rei chama os seus servos à sua presença para prestarem contas do que fizeram. Pois é, naquele dia, o Rei Jesus, o nosso Rei, irá chamar cada um diante dele com o livro dos escritos de nossas obras, onde ele irá comparar o que nós fizemos com o que de fato ele nos pediu para fazer. Ele irá comparar no seu relatório de ganhos e perdas, depois de deter consigo as informações e todo o conhecimento, depois de uma investigação, de um estudo minuciosamente. Então ele irá retribuir a cada um segundo as suas obras. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, nos diz que existem todos os tipos de livros de registro no céu. Um deles é denominado o livro da vida. Mas este versículo diz também que existem livros que serão abertos, obtendo registro de que fizemos ou não fizemos. Esses registros devem ser muito importantes, porque são guardados nos arquivos do próprio céu. E no futuro, de cada um de nós, haverá um dia de prestação de contas, no qual esses livros serão abertos. Naquele dia, o Senhor examinará declaração de lucros e perdas referente à nossa vida, comparando o que fizemos com o que realmente deveria ser feito. Então, naquele dia, no acerto de contas, Deus irá pegar o livro de nossas obras com o relatório, com o livro de ganhos e perdas. É o relatório do contador ao seu patrão, ao seu mestre, ao seu Senhor. Neste relatório estará cada palavra que você falou, cada pensamento que você pensou. Eu digo pensamento maléfico, pensamento de maldade, de destruição para com o teu próximo, para com os teus patrícios, os da tua nação. Pois é, o dia do acesso, o dia do ajuste de contas. É neste dia em que todos nós, sem máscara, vamos ajustar as contas com o nosso Rei. Gente, é conveniente imaginar somente a parte do amor e das ricas misericórdias de Deus. Estar isentos de responsabilidades e compromisso. Cada vez que você deixa de falar o que deveria, ou fala o que não deveria, cada vez que você prejudica a obra, cada vez que você faz algo indevidamente, você prejudica o negócio de Deus, você prejudica a empresa de Deus, você traz prejuízos ao negócio de Deus. O Senhor irá acertar conta com você e comigo por cada ato nosso que causou prejuízo às obras do Senhor. Pense nisso.
A partir de hoje, tome cuidado com o que você faz, tome cuidado com o que você pensa. Deus irá requerer de você e de mim cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada minuto, cada milésimo de segundo de nossas vidas. Não se esqueça que nós trabalhamos para um rei. Nós trabalhamos para o Senhor. E Ele irá de ajustar contas, comparar contas, examinar as nossas contas, analisar as nossas contas, estudar as nossas contas, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que Yeshua, o nosso Rei, tenha misericórdia de nós e traga despertamento e lucidez ao nosso entendimento. Fica na paz do Eterno, que Ele te abençoe. Amém.